Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a nossa disciplina de máquinas térmicas e motores. Nós vamos começar hoje a falar um pouquinho a respeito dos motores de combustão interna. Finalmente chegamos a esse assunto. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Temos bastante conteúdo aqui, começando a falar dos motores de combustão interna. Tá? Você que está pela rede é tão bem-vindo quanto os nossos alunos aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, do nosso curso técnico em mecânica. Muito bem. Sejam bem-vindos para a nossa aula e vamos juntos aqui aprender um pouquinho a respeito desse importantíssimo tema. Bem, pessoal, então começando a nossa aula, nós vamos começar a falar dos motores de combustão interna, primeiro através de umas perguntas. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui para vocês, no sentido de suscitar aí em vocês algumas dúvidas e talvez vocês as tenham comum no seu dia a dia, aí, no contexto de querer saber a respeito de motor de combustão interna, talvez para vocês já saibam a resposta para algumas delas. Talvez não. Enfim, vamos juntos aqui, verificar alguns questionamentos que poderiam vir à nossa mente quando a gente fala do conteúdo motor de combustão interna, tá certo? Primeira delas, olha, motores diferentes, combustíveis diferentes, ou seja, se trabalhamos com gasolina, com etanol, com GNV, com diesel, esses motores para trabalharem com esses combustíveis têm de ser diferentes? Será? Para todos eles? Enfim, vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de motores aspirados e motores turbinados. Do que se trata isso? Também vamos ver se a gente aprende um pouquinho a respeito disso ao longo das nossas aulas. De onde vem a potência dos motores a combustão? Como é que a gente determina, por exemplo, qual a potência que um motor tem? Ou ainda que um carro é mais potente que o outro? De onde que vem a nossa ideia? Aquela questão de cilindrada, de HP, de cavalos. Nós vamos aprender um pouquinho disso também. Como a potência do motor, né? Já que cada carro tem o seu motor e cada um deles tem uma potência maior ou menor, mas como é que essa potência chega até as rodas? Como é que isso se efetiva no final das contas como movimento, como velocidade nos nossos carros, né? Então existe todo um mecanismo de transmissão. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso também. E outra pergunta, todos os motores, né, usam velas? Uma brincadeira comum às vezes aí que o pessoal faz, né? E aí, todos os motores usam velas? Nós vamos aprender que nem todos os motores usam velas, né? E vamos ver qual deles que utiliza a vela, o que são as velas, ou ainda aqueles que não utilizam, de que forma que eles trabalham. Tá certo? Então são uma série de dúvidas aqui que eu deixo no ar. Muitas delas talvez vocês já conhecem a resposta, mas para alguns de vocês pode ser que seja novidade. Vamos juntos aprender. Muito bem, são várias perguntas que eu deixei no ar, nós nem todas elas vamos responder nessa aula de hoje, mas ao longo do nosso curso nós vamos ser capazes de compreender a cada uma delas, ter resposta para cada uma delas, tá certo? Bom, então começando por uma das últimas que a gente fez ali, a transmissão de potência. Independente do nosso veículo e do tipo do motor que ele utiliza, eu gero a potência através do motor, através da queima de um combustível, né? E essa potência eu tenho que fazer chegar nas minhas rodas. Tenho que transmitir e deixar elas disponíveis para serem utilizadas. Não importa se é uma máquina como essa daqui, uma moto niveladora, né? Que é uma máquina robusta e tal, ou se é um golzinho simples lá, padrão, que é um dos carros mais comuns que a gente tem nas ruas andando, tá certo? Então, todos os veículos, nós vamos precisar, né, transferir a energia do motor para chegar nas rodas. E aí, o grande segredo, né, onde é que nós vamos ter a nossa transmissão acontecendo? Né? Nós temos então a potência sendo gerada no motor, nós vamos ter alguns mecanismos de transmissão aqui que compõem a nossa relação de transmissão. Então a gente precisa de uma embreagem, que é quem interliga, né,
o motor até a nossa caixa de marcha, né, a nossa caixa de engrenagens aqui. Então nós temos um jogo de engrenagens que são os chamados câmbios, né, como a gente fala comumente nos nossos carros aí, né, não importa se automáticos ou mecânicos, né, nós temos um jogo de engrenagens, um trem de engrenagens aqui que nós comutamos, seja automaticamente ou manualmente. A gente modifica essas engrenagens e, como consequência, nós temos diferentes torques e diferentes velocidades, rotações diferentes, que vão passar aí lá, por exemplo, para o nosso diferencial, né? Que é o órgão, né? Vamos assim dizer, a peça responsável por pegar uma rotação que está num sentido aqui longitudinal ao longo do carro e tornar transversal para chegar nas rodas, né? E a gente poder ter movimentação nesse sentido, como está aqui, já que vindo no longitudinal a rotação estaria aqui, ó, diferente, né, em 90 graus do que a gente precisa para movimentar as nossas rodas. Então, se a gente for lembrar lá dos elementos de máquinas, que é uma outra disciplina do curso técnico em mecânica, né, a gente aprende lá a calcular a relação de transmissão, a gente aprende a calcular torque, aprende a calcular potência, né? Então, olha lá, o momento torsor, que a gente chama comumente de torque, nada mais é do que uma força tangencial vezes um raio, né? Perpendicular a essa força aí. Então, a gente tem aqui a força vai sendo gerada através da explosão dos pistões aqui, né? Da explosão do combustível dentro dos pistões, que empurra esses pistões. E a gente tem um raio no próprio virabrequim lá que faz parte do nosso motor, a gente vai ver na aula de hoje ainda. E vai ter então uma força movimentando uma árvore de manivelas, né? Isso vai me gerar um torque. Uma outra maneira de obter esse torque, né, é através da potência, que a gente tem como calcular a potência basicamente pelo quê? Pela força, né, vezes uma velocidade. Então essa velocidade é uma velocidade periférica, a velocidade que a gente pode obter a partir da rotação do nosso volante do motor aqui, do nosso virabrequim, né? Então, conseguindo, por exemplo, a gente vai aprender em aulas mais para frente que para calcular a potência de motor, o método mais comum é se utilizar, né, de um freio dinamométrico, né? Então, esse freio vai conseguir medir para a gente a força, né? E também vamos estar verificando a rotação e, por consequência, a velocidade, e a gente consegue calcular a potência. Não por acaso, quando a gente vai ver lá, por exemplo, a potência de um carro, a potência máxima, é atrelado a essa potência máxima em qual rotação ela é atingida num carro, né? Porque existe uma curva de potência em função da rotação do motor, né? Que dependendo da rotação a gente vai ter mais potência ou menos potência. Mesma coisa, algo similar acontece para o torque, tá certo? Que também pode ser obtido pela divisão da potência por uma rotação angular. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Muito bem, então falando aí dos motores de combustão interna, é legal a gente fazer uma pequena busca e uma pequena relembrança histórica, né? Então, o mais comum dos motores, né? Os motores eles funcionam segundo alguns ciclos térmicos, né? O mais comum deles, que predomina no mercado até hoje, é o primeiro desenhado lá por Nicholas August Otto, né? Que então ficou o nome dele aí, os motores de Otto, o ciclo de combustão Otto, né? Que é um motor de combustão por centelha, ou seja, que utiliza da vela. Lembra da perguntinha lá do começo da aula? Então, os motores do ciclo Otto utilizam vela. Então, a vela é quem dá uma centelha que promove, né, a explosão do combustível, da mistura ar-combustível dentro das nossas câmaras de combustão. Já um pouco mais tarde, quase 20 anos depois, aí, Rudolf Diesel, que era um outro engenheiro alemão aí também, foi um inventor do motor de combustão por compressão. Então, que leva o próprio nome dele, né? Os motores diesel até hoje estão por aí também muito utilizados, né? Esse motor não se utiliza de centelha, ou seja, não utiliza da vela. Não precisa de vela para realizar a combustão. A combustão ela auto-ocorre a partir da compressão do combustível, tá certo? E aí a gente vai ver com mais propriedade nas próximas aulas, não na aula de hoje, qual a diferença desses motores. Hoje nós vamos ter uma visão mais panorâmica. Muito bem,
Falando então dos motores de um modo geral, né, vamos falar um pouquinho da constituição dos motores, do que compõe esses motores, né? Então, a gente tem que ter em mente que o motor leva o nome de motor de combustão interna, os motores dos carros aí. Por quê? Porque eles produzem calor no interior no seu próprio interior, no interior do próprio motor a gente tem calor sendo gerado, né? E esse motor, ele nada mais é do que um conjunto de mecanismos que transforma essa energia térmica da queima de um combustível em energia mecânica. Então, uma visão geral aí, ó, de um motor, a gente tem aqui ele separado em partes, né? A gente tem a parte superior aqui, que geralmente é o cabeçote, né? A gente tem as válvulas que estão aqui no cabeçote e a gente tem aqui uma tampa de válvulas, então por isso que quando a gente olha no carro lá em funcionamento, a gente não vê as válvulas. Por quê? Porque existe uma tampa que fecha superiormente esse motor. A gente tem a parte central, que é o bloco, e nela está também o chamado conjunto móvel, né, que basicamente é constituído pelo virabrequim, né, biela e pistão, esse conjunto, o conjunto móvel, né, e a parte inferior, que é o cárter, que nada mais é do que um reservatório de óleo, e eventualmente a gente tem algum componente aqui, como por exemplo a bomba de circulação de óleo, né, de lubrificação do nosso motor. Aqui a gente tem então as principais partes dos motores, né? Então, começando pelo cabeçote, que está em destaque aqui para nós. O cabeçote é a parte superior do nosso motor, tá certo? Então, eles são normalmente fabricados em ferro fundido e às vezes em alumínio, né? Principalmente em carros de alta performance, onde se deseja diminuir, né? Onde se deseja diminuir o peso, né? Em relação à potência, é comum se trabalhar o cabeçote sendo feito em alguma liga de alumínio, tá certo? É aqui no cabeçote então que a gente tem boa parte dos componentes, né? Os detalhes dos componentes a gente vai ver mais para frente. Na parte central do motor, que é chamada de bloco, nós vamos ter também outros componentes atrelados, mas eu estou chamando a atenção aqui para vocês para, por exemplo, o cilindro, que nada mais é do que uma cavidade cilíndrica aqui, ó, por onde correm os nossos pistões, né? No bloco do motor vai existir normalmente, né? Existem vários modelos de motor, mas eu estou falando de uma forma mais genérica, tá bom, pessoal? A montagem da bomba d'água, a bomba que faz circular aqui, né, para ajudar no arrefecimento, né, no resfriamento desse motor e manter ele numa temperatura de trabalho, sem risco de fundir, né? A montagem da bomba de combustível, né, também normalmente está no bloco. A montagem do distribuidor, né, e do filtro de óleo. Pode ser aqui, às vezes também é no cárter. O filtro normalmente é aqui e a bomba no cárter, mas enfim... Isso varia também de motor para motor, né? Pode variar. E no próprio bloco aqui é que fica fixado, né? Fica apoiado o virabrequim, que é uma das principais partes do motor aqui, que é quem vai transformar, né, o movimento linear de sobe e desce dos pistões em movimento rotacional e começar, a partir dele, a transmissão dessa nossa potência até chegar nas rodas. Normalmente o bloco também é feito em ferro fundido, né? Em situações muito específicas, para carros de muita alta performance, também pode ser feito em alumínio, em ligas de alumínio, esse bloco, né? Mas o comum é ser ferro fundido. Muito bem, na parte inferior do nosso motor, a gente tem o chamado cárter. Aqui está mostrando o virabrequim, né, que normalmente ele está aqui em destaque para baixo do bloco, mas ele estaria apoiado no bloco, né, que é a parte central do nosso motor. Mas o cárter nada mais é do que a parte inferior, que é um reservatório de óleo, basicamente, do óleo lubrificante, né, e funciona como um fechamento inferior do nosso motor. Beleza, pessoal? Muito bem, principais componentes no cabeçote. Então vamos começar a falar de cima para baixo de novo, lá. Falando da parte superior do nosso motor, que é o cabeçote. Lá no cabeçote estão normalmente o que? O primeiro dos componentes que estão lá, as válvulas. As válvulas, elas são usadas nos motores de 4 tempos, né? A gente vai ver que existem motores de 2 tempos também. É assunto para uma próxima aula.
Mas nos motores de 4 tempos, né, tipicamente os motores de Otto, não só Otto, mas diesel também, a gente vai ter a presença das válvulas, que são os componentes responsáveis por o quê? Por controlar a entrada e saída de gases de cada cilindro motor. Na verdade, a entrada da mistura, né, ar-combustível, ou simplesmente do combustível e do ar, ou simplesmente do ar, e a injeção do combustível, no caso do diesel, é feita diretamente na câmara, né? A controla e depois é a válvula de admissão que controla. Aí depois da explosão a gente precisa liberar os gases, né? Depois resultante dessa combustão são as válvulas de exaustão que são responsáveis por isso. Então, como a gente pode ver aqui, ó, numa ilustraçãozinha, a gente teria válvulas aqui, ó, bem acima da cabeça do pistão, na região onde não está mostrando aqui, mas é onde a gente teria a câmara de combustão, né? E elas que abrem e fecham aqui, permitindo a entrada então da mistura, combustível e ar, e a saída dos gases depois da combustão, certo? Bom, então as válvulas, elas são comandadas, elas abrem e fecham de acordo com o quê? De acordo com o eixo de comando de válvulas, né? Então esse eixo que está na parte superior, também está lá no nosso cabeçote, nós vamos falar dele um pouquinho mais no próximo slide. Esse eixo aqui, que é um eixo de camis, né, um eixo com ressaltos, esses ressaltos eles têm um posicionamento correto, isso está sincronizado com o nosso virabrequim, né, e existe todo um mecanismo de sincronização, nós vamos falar mais disso, né, mas pode ser por corrente, como seria esse caso aqui, pode ser por correia, né, e a gente tem um sincronismo para que a abertura e fechamento das válvulas seja no tempo exato. Então, quantas vezes a gente ouve mecânicos, ou às vezes até o pai da gente falando, o carro está fora de ponto, ou algo do tipo. O que significa isso? Quando as aberturas e fechamentos das válvulas não estão adequadas para queima, em relação ao momento da queima. Pode ser que esteja abrindo antes, pode ser que esteja abrindo depois, e isso, na maioria das vezes, provoca perda de potência, né? Mas a gente vai falar isso mais detalhadamente numa próxima aula. Então, assim, ó, esse fechamento e abertura das válvulas nos motores de 4 tempos, né, eles são muito importantes, né, e o sincronismo com o virabrequim, o eixo de camis, né, o eixo de comando de válvulas, ele é essencial para o funcionamento do motor adequadamente, né? Se não houver um sincronismo correto, nós temos um motor que funciona muito debilitadamente, né, com perda de potência que é significativo, né? Muitas vezes o carro até para de andar, né, não funciona mesmo por conta de estar fora do ponto, por estar com o sincronismo errado, né, entre esses componentes. Então, como eu estava falando para vocês, né, aqui o nosso eixo de comando de válvulas, também chamado de eixo de camis, né? Camis nada mais são do que esses ressaltos aqui, né? São chamados de camis também. Então esses ressaltos, eles são existentes num eixo de comando de válvula para cada válvula. O número de válvulas que a gente tiver é o número de camis que a gente vai ter, né? Então aqui um desenho dele, né? E aqui embaixo uma foto de um eixo de comando de válvulas mesmo, né? Normalmente eles são fabricados em aço forjado ou ainda em ferro fundido, né? São aços bem reforçados para suportar aqui, né, toda a fricção que acontece durante todo o mecanismo de isso aqui ficar girando muitas vezes, né? Para abrir e fechar essas válvulas aí, muitas vezes muitos ciclos por minuto, né? Outra coisa, agora falando um pouquinho de os principais componentes que estão presentes no bloco. Então o primeiro deles aqui é o cilindro. O chamado cilindro nada mais é do que um furo cilíndrico, né, no bloco, e ele é aberto nas duas extremidades. Então, como vocês podem ver na foto da esquerda aqui, ó, a gente tem indicando aqui o cilindro, né, embora nessa perspectiva a gente não consiga ver. Se a gente olhasse de cima, né, a gente veria que é passante, é simplesmente um furo passante cilíndrico, né, no meio do nosso bloco. E aí a gente pode ter cilindros que são no bloco como um todo, assim, ó, inteiriços, né? E a gente tem também os cilindros móveis, né, quando a gente pode ter aqui a troca do kit interior aqui, ó, tá vendo? Onde a gente tem toda uma possibilidade de troca aqui, ó, de não perder o bloco inteiro se a gente
vier a ter problema nesse cilindro. Então existem as duas configurações, tá? O mais comum é ser assim, ter isso, né? Ou simplesmente um furo no nosso bloco, né? Mas existe também essa possibilidade aqui. Outro componente importantíssimo no nosso bloco é o virabrequim, né? O virabrequim também é conhecido como árvore de manivelas, ou às vezes girabrequim, já ouvi falar também, né? Mas o termo mais comum e mais adequado é o chamado virabrequim, né? Que é um eixo aqui, ó, todo excêntrico. A gente tem aqui os assentos dele aqui, que vai lá no nosso bloco, né? Eles estão alinhados, mas a gente tem aqui, ó, os chamados mancais de bielas, né, que estão deslocados de centro. Eles são fora de centro de propósito. Por quê? Para fazer essa árvore de manivelas, né, para poder promover o mecanismo junto no conjunto biela-pistão, né, e virabrequim. A gente tem os pistões sendo empurrados por uma explosão, né, e ele fazendo esse movimento para poder promover, então, gerar potência, né? Girar esse virabrequim, né? Bom, então a gente tem aqui, ó, na parte da esquerda o acoplamento do eixo de comando de válvulas, né? Onde vai aqui o acoplamento para fazer o sincronismo, inclusive, né? Com o eixo de comando de válvulas, e lá na outra extremidade a gente vai ter o acoplamento do chamado volante do motor, que nada mais é que o primeiro ponto aqui onde a gente começa a transmitir para a embreagem, no caso, a potência gerada através do motor. Então a gente tem alguns mancais fixos, né, que são os centrais aqui, e tem os mancais de biela, que serão esses que são deslocados de centro aqui, ó, onde a gente vai ter as bielas sendo interligadas nesses pontos, tá certo? Vocês podem ver também, ó, que existem alguns furinhos aqui, como eu estou indicando com o pointer ali, ó. O que é isso? Esse componente, né, o virabrequim, ele tem canais internos aqui por onde o óleo vai ser pressurizado através de uma bomba para cada um desses mancais de biela, para que haja lubrificação, né? E, obviamente, não superaqueça aqui e acabe estragando o conjunto biela-virabrequim. Ainda que fica lá no pistão, no bloco, o chamado pistão, né? Então o pistão é a parte superior daquele conjunto ali, né? Pistão biela, né? E aí a gente vê a foto de um pistãozinho aqui, a cabeça dele, né? A saia, muitas vezes assim chamar, como vocês podem ver aqui no nosso desenho. E aqui tem as ranhuras para os chamados anéis, né? Então esses anéis aqui, ó, eles entram, são de um material mais mole, né, mais macio, e entram forçados dentro do cilindro mesmo, que é para poder fazer a vedação, que quando acontece a explosão aqui em cima da cabeça do pistão, né, lá na câmara de combustão, não haja vazamento dessa potência, né, dessa explosão, né, desses gases para a parte de baixo do motor, né? Então ele empurra, toda a força ali gerada serve para empurrar esse pistão para baixo e gerar potência, né? Então muitas vezes a gente vê lá, é comum, né? Meu pai foi no mecânico e ele analisou lá que precisa trocar os anéis do motor, né? Então muitas vezes é isso aqui que desgastou, né? Troca-se apenas esses anéis aqui e o motor volta a estar em bom estado de funcionamento, tá certo? Então existem, né, essas ranhuras para colocação desses anéis aqui, tá bom? Muito bem, logo abaixo do pistão, né, interligado com ele, vem a biela. Então aqui em cima, na parte superior aqui, ó, existe um buraco aqui, um pino em que faz a interligação, né, da biela na parte superior dela com o pistão, certo? E a parte inferior aqui embaixo, ó, é interligado aonde? No nosso virabrequim. Nós vamos ver na próxima imagem aí, na próximo slide, uma imagem do conjunto móvel, que é esses três últimos que eu falei, virabrequim, pistão e biela, o conjunto montado. Aqui eu chamo a atenção que para ser um elemento aqui que a gente chama de elemento fusível, né, para ser o elemento a desgastar, como essas peças são grandes, tanto virabrequim, biela, né, elas são peças relativamente grandes e por isso mais caras, né,
essa interligação entre eles vai acontecer um desgaste, é natural, existe uma fricção, por mais que eu lubrifique aqui, tem um pouco de desgaste. Então existe a figura dos chamados casquilhos, ou ainda chamados de bronzinas, né? Que são o que? São semicírculos como esse daqui, ó, que vão estar aqui colocados, ó, tanto na parte inferior quanto na superior desse círculo aqui, ó, e vão estar entre a conexão da biela e o mancal de biela que está lá no nosso virabrequim. Por quê? Para que se tiver que desgastar e haver uma substituição, em vez de substituir o virabrequim ou uma biela, né, principalmente o virabrequim, que é uma peça maior, mais cara, se tiver que desgastar, que desgaste esse material, né, a gente substitui o casquilho, substitui a bronzina, são dois nomes para falar da mesma coisa, né, e preserva, né, os outros equipamentos. Então é algo bastante importante também. Então a biela nada mais é do que uma haste, né, nesse formato aqui, que serve para transmitir o movimento linear alternativo do pistão, né, subindo e descendo, para fazer o quê? Para fazer o virabrequim girar. Né? Então é através da biela que a gente tem a conversão do movimento linear de sobe e desce do pistão para um movimento circular, né, na união com o nosso virabrequim. Então aqui, ó, vocês podem ver, ainda falando dos principais componentes no bloco, o conjunto móvel, que é composto nada mais, nada menos do que pelo virabrequim, pelas bielas e pelos pistões. E aqui nessa imagem também está mostrado para a gente o volante do motor, que nada mais é do que essa parte aqui no fundo, aqui onde eu estou passando o cursor, que é onde acontece a união, né, com a embreagem para depois fazer toda a transmissão. Mas observem que a gente tem aqui então os pistões montados, as bielas também nos mancais de biela aqui interligados, olha lá que legal. E aí existe, no caso aqui, um motor de 4 cilindros, né? A gente tem motores de 4, de 3, de 6, de 8, de 10, de 12 cilindros, depende, né? Pode variar muito. Mas, enfim, falando desse que é o mais comum, 4 cilindros aqui, ó. Esses, em cada uma das câmaras de combustão, onde eles vão estar correndo lá nos cilindros, né? A câmara de combustão nada mais é que um espaço que sobra quando eu fecho o cabeçote sobre o meu bloco, né? O meu cilindro corre, o meu pistão corre dentro do cilindro e tem um pequeno espaço ali que é a chamada câmara de combustão. Então, o que acontece? A gente tem esse cilindro aqui fechando lá, quando sobe ele vai estar chegando e delimitando esse espaço, esse volume da câmara de combustão, comprimindo a mistura ar-combustível. A vela vai dar uma centelha nesse momento exato, promover a explosão e ele vai ser empurrado para baixo. Obviamente precisa haver um sincronismo, né? Entre qual dos pistões está queimando e em que momento está queimando, para que todos, vamos dizer assim, façam força para o mesmo sentido, tá certo? Então, enquanto um está queimando, o outro está succionando o ar, né? Tá no período de admissão. Enquanto um está admitindo, o outro já está comprimindo. Enquanto um está comprimindo, o outro está explodindo. Então, existe uma defasagem entre eles, para que ocorra cada um no seu momento certo e as explosões ocorram sequenciadamente de forma a promover rotação para o mesmo sentido. Beleza? Aqui a gente tem então os principais componentes no cárter, né, que é a parte inferior do nosso motor. O cárter em si é um reservatório de óleo, né, como a gente pode ver aqui, ó, né? Lá normalmente vai estar localizada a bomba de óleo lubrificante, né, que é responsável por circular esse óleo lubrificante pelo nosso motor e promover a lubrificação, né, das partes móveis, né? Existem diversas formas de lubrificação, né? Existe por salpicamento, existem por bombeamento, enfim. Não quero entrar na forma aqui, mas normalmente quando possui essa bomba, ela está lá, né, na parte inferior. E o cárter ele vem a ser um fechamento também, né, na parte inferior do motor. Não por acaso, né? Ele tem uma importância grande. É comum a gente instalar nos nossos carros, normalmente não vem de fábrica hoje em dia, por uma questão de custeio, de tornar mais baratos os carros, um protetor de cárter. Mas é comum, principalmente a gente ouvia, às vezes o pai da gente falava, tem que ter o protetor de cárter, a gente compra e tal. Por quê? Andando nas nossas estradas, às vezes pode uma pedra ou alguma coisa bater por baixo e furar o cárter.
e aí é um problemão, né? Porque se furar, a gente não percebe, estiver andando, pode faltar óleo, superaquecer o motor e vir a fundir o motor, né? E aí o prejuízo é caro. Então muitas vezes se investe, né, gasta um dinheirinho para pôr um protetor de cárter que é para proteger e não chegar a furar o cárter, evitar que se fure o cárter. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da classificação dos motores, né? Nós podemos classificar os motores de diversas formas. Nós aqui escolhemos destacar algumas delas, tá certo? Então a gente pode, por exemplo, classificar quanto às propriedades dos gases de admissão, né? Então, por exemplo, nos motores diesel a gente admite apenas ar e o combustível, o diesel no caso, ele é injetado, né, na câmara de combustão por uma bomba injetora, né? Já que lá a gente trabalha com altas taxas de compressão, altas pressões, né? Já nos motores Otto, por exemplo, do ciclo Otto, nós temos uma mistura de ar combustível sendo injetada para dentro da câmara de combustão. Tá? Essa seria uma classificação. Uma outra maneira, e das mais comuns de classificar, aí são com relação à disposição dos cilindros, né? Então a gente vai ter lá cilindros em linha, em V, radiais, opostos. A gente vai ver um pouquinho mais disso. Quanto ao ciclo de funcionamento, então a gente tem os motores de 2 tempos e os motores de 4 tempos. São as duas formas aí principais dos ciclos, os dois principais ciclos de motores de combustão interna. A gente também pode ter uma classificação quanto ao movimento do pistão, se ele é rotativo ou alternativo. A gente vai ver daqui a pouco, isso eu trago um exemplo para a gente também. Não é muito comum, mas existiu, né? É possível de ter motores em que o pistão ele não é alternativo, ou seja, de sobe e desce, ele é rotacional. E quanto à utilização, nós podemos ter com relação à utilização outras classificações. Então, por exemplo, a gente pode classificar os motores em estacionários, né, que são aqueles que trabalham em aplicações com rotação constante, né? Casos clássicos aí, máquinas de solda, geradores, bombas, né? Coisas normalmente nas indústrias, né? Os motores industriais, de um modo geral, né, em máquinas de construção, em tratores, em guindastes, em compressores de ar, em motores, os motores veiculares, né, que são o principal alvo nosso aqui, né, que é destinado a veículos de um modo geral, né? Carros, ônibus, caminhões, por aí vai. E também temos os motores marítimos, né, que são motores gigantescos, né? A gente pode encontrar inclusive muitas fotos na internet, é surpreendente o tamanho, por exemplo, de um pistão de um motor de barco, né, de navio, é gigante. Mas só para a gente ver que a gente poderia classificar quanto a isso também, tá certo? Muito bem, falando um pouquinho então da classificação de acordo com a quantidade e a disposição dos cilindros, né? Aqui está uma fotinha, uma imagenzinha aí, né? Um desenho de 2 tipos, né? Clássicos, os mais clássicos, né? Que é em linha e em V, né? Então, os mais comuns são os motores em linha e em V, mas a gente pode ter motores radiais e a gente pode ter motores de cilindros opostos também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então vejam, aqui a gente tem um motor em linha, né? Veja, os cilindros estão dispostos aqui, no caso são 6 cilindros, né? O mais comum, os motores mais comuns que a gente tem são os em linha, não de 6 cilindros. Os mais comuns são de 4 e hoje em dia, né, a tendência mais comum nacional é motores de 3 cilindros, dispostos em linhas também. Esse aqui, por exemplo, é um motor clássico de uma BMW, né, da série 3. Né, dos modelos mais antigos, aí até 2000, mais ou menos, 98, desde os anos 91, mais ou menos, até 98, 2000, esses motores eram clássicos das linhas da série 3 da BMW. Né? Então são motores em linha de 6 cilindros, bem clássicos, aí nas 320, 328, né? Bem comum. Aí a gente vem aqui, ó, a gente vem para os motores em V. Também é bem conhecido. Quantas vezes a gente fala assim, tal carro tem motor V8, né? Vamos falar do Maverick lá atrás, né? O Maverick V8, né? Bastante desejado aí, inclusive, né? Outros carros, muitos outros carros usam motores V6, V8. Se a gente for pegar lá, hoje em dia ainda a gente tem carros sendo fabricados com motores em V, é muito comum também. Né? Não nos populares, mas nos motores maiores é que se utiliza em V. Essa configuração, né,
permite que esse motor ele seja um pouco achatado no comprimento, entre aspas, ele seja mais curtinho. Então imagina se eu fosse fazer um motor de 8 cilindros em linha, ele seria bem comprido, né? Então uma forma de tornar o capô do carro, a parte frontal do carro um pouco menor, né? Eles criaram os motores em V, então a gente tem grande potência, ainda que, vamos dizer assim, adensado, em um espaço menor. Olha lá os motores radiais, que não são tão comuns, né? Mas aqui nessa imagem dá para ver bem onde foi aplicado, né? Os motores de aviões no passado, bastante comum, e um mecanismo muito parecido com esse GIF que está mostrando para vocês aí, né? São vários cilindros dispostos radialmente, e conforme cada um deles aqui está num período, num momento do ciclo, né? Do ciclo de 4 tempos, onde a gente tem admissão, compressão, explosão ou a combustão, né, e o escape, a exaustão, né. Então a gente poderia ter com 5 cilindros, como está aqui, ou até mais, como a gente pode ver nesse avião, nessa foto de um avião aqui, da frente de um avião. E aí a gente tem os motores de cilindros opostos. Olha lá que legal, né? Então a gente tem aqui, ó, um cilindro um de frente com o outro, né, e um virabrequim central aqui, né. E aí a gente tem comando de válvula, como vocês podem ver aqui, ó, 2 eixos de comando de válvula, tá vendo o eixo CAM aqui, ó, acionando as nossas válvulas aqui, ó, a válvula de admissão e de escape, a mesma coisa na direita, um outro eixo aqui. E aqui ele em 3D, né? Será que esse motor aí lembra algum carro para alguém de vocês? Né? Será que lembra o Fuscão ou não? Olha só que outro carro, que outra marca de carros também utiliza esse tipo de motor. Os Porsches, né, são muito comuns, né, os motores dos carros Porsche também serem do tipo de cilindros opostos, tá bom? Não são apenas esse tipo de motores que são utilizados em todos os Porsche, mas um deles. E aí, para encerrar a nossa aula aqui, pessoal, algo que não é muito comum, né? Eu falei dos motores radiais e existem os motores rotativos também, são chamados motor Wankel, né? Os motores de Wankel, que foi um engenheiro na década de 1920 mais ou menos, que criou esse motor aqui, mas que foi ter aplicação nos anos 60, mais ou menos, 50, 60. Então, quem mais utilizou esses motores aqui, a marca que mais utilizou e popularizou esses motores é a japonesa Mazda, né? Que equipou alguns dos seus carros até os anos 2000, mais ou menos, com esse motor aqui. Os RX-7, RX-8, são alguns carros que foram equipados com esse motor. Esse motor é aquele caso que eu falei, onde a gente poderia classificar em motores que os pistões são alternativos, são os mais comuns, e os rotativos. Aqui é um pistão rotativo, tá certo? Foge do tradicional, do que a gente conhece aí de motores a combustão. Mas é algo que existiu, é interessante de a gente conhecer também, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui estão as referências utilizadas para montar ela. E com certeza espero ver vocês aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço para todos e até lá!